Meus queridos irmãos, saudações a todos. Mais uma vez estamos aqui no canal do Canteiro, né? Mais uma doutrinária. Que a paz de Cristo esteja em nossos lares, independente de onde estejamos. Vamos começar então nosso momento de doutrinária, né? Com a leitura do livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A leitura de hoje é a leitura de número 59. Palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração a escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do céu imenso da terra. Muitas vezes te mantém despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Discerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis de grandes renovações. Vamos agora, meus queridos irmãos, partir para o momento da prece inicial. Amado Mestre Jesus, gratidão inicialmente por mais uma oportunidade e que essa palestra seja edificante, que possamos compreender as palavras, os ensinamentos dos mestres da melhor forma possível, que os nossos lares, nosso ambiente esteja propício para que possamos prestar atenção e nos banharmos, aproveitarmos as palavras dos irmãos, do irmão, melhor dizendo, e também os ensinamentos que serão expostos conosco. Que essa atividade possa ser realizada da melhor forma possível. Com a tua permissão, Divino Mestre, vamos iniciar então a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja. Com a palavra, nosso irmão Nilson Guimarães, que dará sequência à doutrinária. Meus queridos, boa noite. Estamos aqui para dar continuidade às palestras do nosso querido Canteiro de Fraternidade. Que nosso amado Mestre Jesus esteja sempre conosco. Fomos convidados para falar do capítulo 50 do livro Convites da Vida, psicografia do nosso querido Divaldo Franco, pela inspiração de sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. O capítulo 50 tem por tema Convite à Renúncia. E logo no início do capítulo, o apóstolo Lucas nos traz na verdade, ele nos traz um alerta.
que diz mais ou menos assim: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Como eu disse, o apóstolo Lucas, capítulo 14, versículo 33. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E aí eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos, se estamos verdadeiramente preparados para renunciar. Que renunciar quer dizer rejeitar, ou o que eu acredito que seja mais em questão, a palavra abandonar. Será que estamos preparados para abandonar velhos hábitos, velhos costumes, abandonar bens materiais, aquilo que, entre aspas, a gente acha que nos traz conforto, que traz alegria? Será, meus queridos, que nós somos iguais àqueles irmãos que na época que Jesus estava encarnado aqui na Terra, quando ele estava em pregação, tinha uma multidão que vinha até ele, mas que apenas o observava, ouvia suas palavras, admirava, mas que ainda não estavam preparados para segui-lo. E se vocês relembrarem, vocês vão ver que aqueles que eram considerados seus discípulos eram poucos. É como tem uma outra passagem que diz que existia, né, um jovem que tinha muitas posses e que chegou para Jesus e perguntou o que é que ele devia fazer para poder ser feliz. E aí Jesus disse a ele: vai, vende tudo que tens e me segue. E ele ponderou e viu que ainda não estava preparado para se desfazer de todos os seus bens materiais para seguir Jesus. Porque seguir Jesus significa justamente abandonar tudo aquilo que verdadeiramente não importa. Aqui Jesus ele não diz que é para a gente não ter uma casa, não ter um pouco de conforto. E mais ainda, o que ele pede é que a gente renuncie a velhos hábitos, ao egoísmo, à vaidade, à ambição, à falta de caráter. Ele pede para a gente que a gente passe a ser uma nova pessoa. E aí eu lembro da história que se fala de João Batista, que todo aquele que era batizado por João Batista, na verdade, João Batista dizia: a partir de hoje, tu és um novo ser. Era como se ele dissesse: a partir de hoje, tudo aquilo que você fez de errado, você vai deixar para trás. E você vai começar uma nova vida, buscando seguir Jesus. E isso trazendo para aquilo que Jesus pregou para todos nós, que era o amor na sua maior forma.
E aí eu pergunto, meus irmãos, será que estamos verdadeiramente preparados? Vou trazer uma exemplificação de uma outra forma. Digamos que estamos todos dentro de um avião e aí estamos lá com nossas bagagens, ouro, roupas, outros bens. E de repente esse avião cai em um local de mata fechada e duas pessoas se apresentam como líderes, como salvadores. Um que tem experiência em sobrevivência em mata, que nos diz que devemos deixar todos os nossos pertences, que devemos abandonar todos eles e o seguir para que possamos sobreviver. E o outro que diz que não precisa nada disso, muito pelo contrário, que devemos carregar tudo aquilo que a gente trouxe, todos os pertences, todos os bens, e que se o segui-lo, nós vamos sobreviver. Aí eu pergunto a vocês, meus queridos, a quem vocês iriam seguir? Aquele que tem conhecimento, que tem as melhores condições de nos levar até a nossa vitória, até a nossa salvação, ou aquele outro que não tem conhecimento nenhum, mas que quer que a gente carregue toda aquela bagagem que naquele momento, se vocês analisarem, não tem nenhuma valia. O que é que Jesus, ele verdadeiramente fala quando ele diz: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Qual era as características que um discípulo de Jesus deveria ter? Compaixão, amor, amar ao próximo, renunciar, como eu disse anteriormente, a velhos hábitos, velhos costumes, ou seja, sentimentos que não elevam o ser, sentimentos de egoísmo, de falta de compaixão, de falta de solidariedade. Nosso Mestre Jesus, a todo momento, ele deu provas de o que verdadeiramente necessitaria ter um seu discípulo. E o mais importante, ele disse que todos temos essa capacidade. Aí eu me recordo de Paulo de Tarso, que era um ferrenho perseguidor dos cristãos, mas que quando conheceu Jesus, que verdadeiramente foi tocado pelas suas palavras, abandonou tudo. Ele vinha de uma família abastada, abandonou todas as riquezas, abandonou os velhos hábitos que ele acreditava que realmente lhe trariam felicidade. Passou a adotar o amor,
auxiliar o próximo. Jesus já disse: ninguém vai ao Pai senão através dele. O que é que ele quer dizer com isso? Eu vi não me recordo aonde, mas que me marcou bastante, que dizia que nós deveríamos sempre ir atrás de Jesus, não ficar na frente. Eu achava, de certa maneira, né, em algumas coisas eu acho que deveríamos ir lado a lado, mas essas palavras diziam que a gente deveria ir atrás de Jesus justamente porque não sabemos o caminho. E que se fôssemos sempre atrás dele, ele estaria sempre nos conduzindo na direção certa. E aí eu pergunto mais uma vez, por que essa dificuldade que nós temos de renunciar a velhos hábitos? Eu fico vendo os noticiários, principalmente os noticiários políticos, e muito me entristece quando a gente vê que a corrupção, o dano que ela traz, não só ao corrupto, mas a toda aquela população. E que a pessoa se apega, acredita, por isso que age daquela forma, de que aqueles bens materiais e que não lhe pertencem é que vai lhe trazer a verdadeira felicidade. Não sabendo ele que está lhe trazendo a condenação. Condenação no sentido de que ele não está aprendendo, ele não está disposto a abandonar esses hábitos perniciosos e que ele vai ter que passar novamente por provas muito mais difíceis. Então ele perdeu essa oportunidade nesta encarnação. E quantos de nós também agem assim? Não dessa forma, como eu estou dizendo, no sentido de corrupção de dinheiro. Mas quantas vezes nós somos corruptos de atos, de pensamentos? Quantas vezes a gente engana o próximo, engana nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, colegas de trabalho, fingindo ser aquilo que não somos, querendo tirar proveito, enganando uma pessoa para poder passar na frente, para que faça tudo por nós. Aí eu pergunto, meus queridos, foi essa a lição que Jesus quis passar para cada um de nós? Quando ele diz que devemos carregar nossa própria cruz e segui-lo, e aí tem uma imagem muito interessante, talvez muitos de vocês já tenham visto, onde tem um monte de gente carregando a cruz. Estão todos caminhando em uma direção, e aí um que se acha mais esperto
porque ele acha que aquela cruz é muito pesada, durante o caminho ele pega um serrote e aí vai cortando um pedaço de sua cruz. É claro, né? A cruz vai ficando mais leve. Só que no fim, para poder passar para um caminho melhor, tem um desfiladeiro, tem um penhasco. E todos aqueles que não fizeram nenhum artifício, não utilizaram nenhum artifício, pegaram a sua cruz, colocavam uma parte no desfiladeiro e a outra parte aonde estavam, passavam por cima da cruz, depois puxavam a cruz e continuavam carregando ela. Só que aquele que cortou a cruz durante o caminho, para que ficasse mais leve, ao fim, quando chegou no desfiladeiro, a sua cruz não dava para chegar até o outro lado. E aí ele não pôde seguir no caminho da felicidade, que levaria à felicidade. Então, meus queridos, nós não devemos tentar mudar o trajeto. Como Jesus disse, eu já falei aqui, só podemos chegar ao Pai através de Jesus. Então não podemos usar de artifícios. E aí Jesus, se queremos chegar até o Pai, Jesus disse, agora tem uma condição. A condição é mudar. Como eu disse antes, mudar os nossos hábitos. E para mudar os hábitos, nós temos que primeiro internalizar. Internalizar que queremos verdadeiramente ser felizes. Que quando fizermos isso, aí teremos os meios para buscarmos alcançar essa realidade. Que em nenhum momento Jesus disse que seria fácil. Ele só disse para seguir. E se a gente relembrar, a gente vai ver que o caminho que Jesus traçou para nos ensinar foi muito árduo. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos, o açoitaram, fizeram carregar a cruz do seu Calvário, pregaram ele nessa cruz, deram-lhe vinagre para beber, enfiaram uma lança em seu corpo, mas em nenhum momento ele murmurou contra nós. Muito pelo contrário, que foi o que ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas será que teremos que ficar pedindo a Jesus para que peça a Deus para que sempre perdoe os nossos erros? Será que verdadeiramente não sabemos o que fazemos? Pois as lições estão aí, os exemplos estão aí. Por que é tão difícil abandonar o orgulho, a vaidade, a avareza, a irresponsabilidade e tantos outros defeitos que possuímos? Porque desejamos mais a porta larga do que a porta estreita? Por que é que procuramos sempre colocar à frente da nossa vida o ter em relação ao ser?
A gente acorda já pensando, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comprar isso, que eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma passagem, eu tenho que ter dinheiro para poder ir para uma festa. Quantos de nós acordam e dizem eu preciso ser? Eu preciso ser mais companheiro. Eu preciso ter mais paciência. Eu preciso ser mais amigo, mais solidário. Eu preciso renunciar a tudo aquilo que está trazendo a minha felicidade. Eu preciso buscar entender por que aqueles poucos homens conseguiram renunciar para seguir Jesus. Que se eu desejo ser discípulo do Cristo, eu não posso estar no meio da multidão, apenas ouvindo, achando bonitas suas palavras e depois ir embora. Eu tenho que colocar a mão na massa. Eu tenho que sujar meus pés. Eu preciso. Eu quero. Eu posso. Se eu desejo ser feliz. Se eu tenho a certeza que a felicidade não está nesse mundo. E mais ainda, quando eu acredito que tudo que está aqui nesse mundo pertence ao Pai, que a única coisa, as únicas coisas que verdadeiramente me pertencem são o meu espírito e as minhas ações. Gosto sempre, de estar trazendo exemplos do nosso dia a dia. E nesse momento que estamos passando por essa pandemia, tem aparecido várias pessoas dizendo que são as salvadoras. E aí às vezes a gente fica realmente na dúvida de qual deve seguir. Mas se a gente parar para refletir e analisar com a razão e com o coração, a gente vai saber. Porque tem aquela pessoa que diz: não, para que usar máscara? Qual a necessidade de que eu tenho que estar usando álcool gel o tempo todo? Por que é que eu preciso lavar as mãos durante 22 segundos? Isso tudo é bobagem, todo mundo vai pegar. E tem aquela outra pessoa que diz: olha gente, é importante usar máscara para nos proteger e para proteger o nosso próximo. É importante usar o álcool gel, porque o álcool gel ele elimina esse vírus e aí nos protege. É importante saber lavar as mãos. E é importante aquele tempo de no mínimo 22 segundos, que é o tempo para poder sabão fazer efeito. E então, quem eu devo seguir? Ai, meus irmãos, fica essa pergunta. Que a gente, pelo menos
Eu vou falar de mim, que sei que ainda tenho muito a aprender. Eu preciso ainda renunciar a muita coisa para seguir verdadeiramente Jesus. Mas quando eu olho para o meu passado, eu vejo que já consegui renunciar a algumas coisas. Porque se eu não consigo renunciar a tudo, eu vou renunciando aos poucos. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Ele não diz que tem que ser de imediato. Ele diz que a gente precisa, para segui-lo, se desfazer, renunciar a tudo aquilo que nos atrasa. Aí sim, poder verdadeiramente segui-lo. A gente sabe que não é fácil, não é de uma hora para outra que a gente consegue abandonar velhos hábitos. Mas a gente sabe que pode sim abandoná-los. Será que não podemos aprender a sermos mais pacientes? Será que não podemos aprender, junto com os nossos familiares, com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, a ser mais benevolente, mais compreensivo, menos egoísta, menos vaidoso? Não precisa ser apenas nesta encarnação, mas podemos preparar para que na próxima a gente esteja pronto para poder seguir Jesus. Se eu dissesse aqui para vocês agora, larguem tudo, eu estaria sendo uma pessoa errada, despreparada. Que imagine se um verdadeiro ímpeto vocês tentassem desfazer de tudo e não conseguissem. Vocês poderiam imaginar, poxa, eu não tenho condição de seguir Jesus. Mas se eu digo para vocês, um passo de cada vez. Não foi assim que a gente aprendeu a andar? Depois a gente aprendeu a correr. E a gente aprende também a desacelerar. E é isso que eu tenho feito. Eu procuro sempre buscar refletir. Aqueles que me conhecem desde a infância sabem que eu nunca fui um santo. Mas com certeza podem atestar que hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, muito mais flexível. Eu sou uma pessoa muito melhor do que o Nilson de antigamente. Então, meus queridos, nós temos realmente que buscar ver qual a prioridade na nossa vida. Bom, se eu acho que eu estou feliz apenas me importando com os bens materiais, se eu acho que o orgulho, a vaidade, meu egoísmo não me atrapalha em nada, eu vou ter que estar preparado para as consequências disso, ou nesta ou na próxima vida. Agora, se eu paro, acredito nas palavras do Cristo,
acredito que Ele realmente é o guia e modelo e que eu quero verdadeiramente ser feliz, que é a verdadeira pátria, a pátria espiritual, então eu preciso mudar. E para mudar é preciso que a gente faça essa reforma íntima. E a reforma íntima ela só pode ser realizada a partir do momento em que a gente está disposto a uma autorreflexão. Aquelas palavras do conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente não se conhece, a gente não acredita que a gente precisa mudar. Quantas pessoas às vezes dizem, poxa, você é intolerante, você é impaciente, mas a gente não acredita. Então é preciso que a gente faça essa autorreflexão e faça uma análise de como é que a gente trata o outro. O que é que a gente coloca como prioridade? Se a gente respeita o espaço do outro. Eu estava até comentando com alguns colegas de que tudo poderia estar aberto. Shoppings, academias, salão de beleza, tudo. A partir do momento em que todos nós aprendêssemos a se colocar no lugar do outro, respeitássemos o espaço, utilizássemos dos recursos para combater esse vírus, que é usar máscara, passar o álcool gel, não ficar em aglomeração, lavar as mãos, fazer a higiene correta. Que a gente respeitasse o limite e o tempo do outro. Porque a gente sabe que o limite e o tempo de uma pessoa de mais idade é diferente daquela com menos idade. Que a gente ajudasse as pessoas, que a gente tivesse paciência, deixasse o orgulho de lado. Então, meus queridos, é isso que não Nilson, mas que Jesus espera de cada um de nós. Que venhamos a refletir, que venhamos a nos preparar verdadeiramente para segui-lo. Que, como eu disse antes, Ele não ordena, Ele nos convida. Jesus já chegou a esse patamar. Ele já chegou até o nosso Pai. E nós estamos esperando o quê? Será que toda hora Ele vai estar batendo na nossa porta, nos convidando? Será que quando Ele bater novamente na nossa porta, a gente vai estar disposto a levantar e abri-la? A convidá-lo para entrar? A segui-lo? Ou será que simplesmente eu vou dizer, poxa Jesus, hoje não, deixa para amanhã? E amanhã, e amanhã, e amanhã. Aí Ele vai procurar outro que esteja disposto a acompanhá-lo. E vai chegar um dia que será tarde e eu vou dizer, poxa, quantas vezes já aconteceu em nossas vidas isso, né? Da gente deixar determinada coisa para amanhã e vir um arrependimento. Poxa, bem que eu podia ter feito aquilo.
Bem que eu podia ter seguido aquele meu irmão, aquele meu amigo. Poxa, quantas vezes ele me convidou e eu não acreditei, eu não acompanhei. Renúncia, meus irmãos, em nenhum momento quer dizer sofrimento, não. Se vocês pararem para analisar, a todo momento nós precisamos abandonar alguma coisa. Neste momento de crise, nós não tivemos que abandonar? Quantos de nós estão sem visitar os seus parentes? Os amigos? Quantos estão sem fazer aquilo que gostavam de fazer? Não foi uma renúncia? E não estamos sobrevivendo? Então, meus queridos, a única coisa que eu peço, eu espero que tenham gostado dessas reflexões, é que possamos juntos buscarmos fazer a nossa reforma íntima. Que a gente possa analisar, principalmente, se as pessoas costumam falar mais de uma vez que a gente é assim, que a gente é assado. Quem fala isso pra gente? Se é uma pessoa que tem credibilidade, por que é que eu não vou acreditar? E a partir do momento que eu acredito, eu preciso também me oportunizar a ser melhor, a abandonar esses hábitos que não me acrescentam nada, que muito pelo contrário, só me trazem prejuízo. E assim, meus irmãos, mais uma vez eu agradeço. Espero que todos nós possamos sempre ter como guia, modelo, não apenas para admirar, mas para seguir os seus passos, o nosso amado Mestre Jesus. E que Ele esteja sempre conosco. Um beijo no coração de vocês. Meus queridos irmãos, após mais uma palestra aqui no canal, mais uma exposição do nosso irmão, vamos fazer então a oração de encerramento. Amado Mestre Jesus, gratidão por mais uma oportunidade de crescimento, de aprendizado que estamos tendo. Agradecemos essa oportunidade, agradecemos também ao nosso irmão que trouxe muito bem os ensinamentos dessa passagem, desse livro tão maravilhoso, e que possamos continuar sintonizados em prol do bem, buscando aproveitar esse período de distanciamento para aprofundar nas nossas leituras, nos nossos conhecimentos, através da doutrina espírita, e de qualquer forma, das atividades como esta, que nos fornecem o crescimento intelecto-moral. Com a tua permissão, Divino Mestre e toda a equipe espiritual, agradecemos mais uma vez e encerramos a doutrinária de hoje. Que assim seja.